Então, é, deixa eu só fazer uma coisinha. Então, assim, vamos, né, dar sequência no pitch aí, só relembrando mais ou menos quais eram as etapas para que a gente consiga fazer um pitch mais ou menos estruturado. Então, relacionei alguns passos aqui, como a gente já viu na aula anterior e também está postado lá no vídeo, só para relembrar, reforçar, né? Que aí a gente tem alguns passos aí. Então, o primeiro passo é descrever a sua empresa em uma frase, né? Tentar descrever a sua empresa em uma frase, né? Tentar identificar também um problema, um desafio aí que está acontecendo, né? Que vocês conseguiram visualizar aí como uma potencial ideia para um negócio, né? Tanto uma oportunidade quanto uma necessidade. E aí, é interessante que vocês formulem essa historinha com algum exemplo real, de alguma coisa que vocês verificaram que aconteceu em relação a essa oportunidade, ou necessidade, né? Por exemplo, por que eu consegui identificar isso, né? Tem uma história por trás disso, tem uma narrativa. Então, tentar identificar e conciliar, tentar fazer com que seja estruturado para contar uma história, né? E tentar, a partir dessa história, dessa identificação, apresentar uma solução que você encontrou para isso. E aí, verificar se, tem um mercado, né? Tem um mercado relevante em relação a isso, mas como eu mencionei na aula anterior, né? Não tentar colocar muita porcentagem nas informações, porque normalmente as pessoas, quando você coloca a porcentagem, elas vão ficar focando na porcentagem e vão esquecer mais ou menos, tipo, vou lembrar daquela porcentagem. Então, tentar fazer de uma maneira mais ampla, claro, pode estar relacionando uma porcentagem, mas não muitas, né? Porque senão a pessoa se perde quantidade de número. Então, demonstrar o tamanho do mercado não tanto com percentuais, né? Então, identificar, né, esse potencial crescimento, essa solução. Aí também dizer como que o seu negócio vai gerar uma receita, como é que eu vou me sustentar, né? Como que vai entrar dinheiro nessa empresa aí? Por onde que eu vou conseguir fazer isso? Também tentar verificar, né, quem são os seus principais concorrentes. E também como que eu vou me comunicar com o meu cliente, como é que eu vou fazer ele conhecer meu produto, como é que meu produto vai chegar até ele, que canal que eu vou estar utilizando, né? Então, a gente tem diversos tipos de canais aí, os que a gente está mais vendo no momento é as redes sociais, né, que é o que mais está funcionando. Pode ser um dos canais aí, né, mas a gente tem alguns outros canais que também podem estar sendo utilizados, como aqueles mais pessoais, né, que as pessoas têm um atendimento mais humanizado, que se fala, né, então, eu tenho um cliente que chega na minha empresa, tem uma loja física, por exemplo, né, então, que canal que vai estar sendo utilizado, né, então, aí, um outro também passo, né, é também ter uma especificação de metas, então, a gente iniciando agora, daqui a um ano a gente vai ter, sei lá, 70% do mercado, por exemplo, né? Então, ou a gente quer ter uma quantidade maior de filiais, né? Ou enfim, algumas coisas assim, tá? Mas esse oitavo passo aqui, né, não é tão assim. Primeiro você tem que pensar mais, estruturar a ideia para que depois eu tenha metas. A primeira meta é ter uma ideia de negócio e também colocar isso em prática, né? Colocar em ação. Então, metas é mais a longo prazo, mas se vocês conseguirem estabelecer algum tipo de meta, também é interessante estar relacionando. E aí, o nono é apresentar os integrantes da equipe, né? Quem cuida do quê? Que competência tem cada uma dessas pessoas? Mas tudo de uma maneira breve, bem rápida, né? Que é um tempo do vídeo ali de 2 a 10 minutos, tá? Então, aqui a entrega está relacionada para dia 14, mas como a gente já conversou, eu vou alterar para dia 24, que aí a gente vai entregar junto com o Canvas, que a gente vai estar vendo a partir de agora, né? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem pedir alguma coisa a respeito do pitch, ou tá tudo certo, tocamos o barco. Tudo certo. Então, beleza.
Mais alguém aí? Ou, bom, quem tem alguma questão, né, pode tá falando, enfim, que muitas vezes, algumas dúvidas podem ser de outras pessoas, ou podem entrar em contato individualmente, enfim, né, que aí a gente consegue conversar. Então, o Canvas é uma outra ferramenta, né, uma ferramenta de modelagem de negócio. Então, essa ferramenta, ela também é utilizada para estar apresentando uma empresa em determinado local. Por exemplo, a incubadora da UTF, ela utiliza o Canvas para uma apresentação, né? Quando você vai querer incubar uma empresa lá na incubadora ali da UTF, eles vão pedir para que você apresente um Canvas. E vai que a ideia de vocês é boa, porque normalmente o que acontece? Quando finaliza a disciplina, o pessoal da incubadora, eles sempre pedem para que a gente encaminhe quais são as ideias mais estruturadas, as que vão poder ser, talvez, utilizadas e encaminhadas lá para a incubadora. E aí, se vocês tiverem esse Canvas já pronto, vocês, né, se eles chamarem vocês para estar apresentando essas ideias aí, para serem potenciais incubadas, claro, se vocês quiserem, né, continuar com a ideia, vocês já vão ter o Canvas pronto, né, então, já vai estar fácil para que vocês apresentem lá, então, vocês já vão ter uma estruturação dessa metodologia para estar apresentando lá. Claro, que pode ser utilizada em outros locais, né? Um exemplo é a nossa incubadora da UTF, que utiliza o Canvas. E por que a gente utiliza o Canvas, né, e não o plano de negócio para apresentar? Como vocês viram, nosso tempo, né, é sempre muito... a gente não tem muito tempo, então eu não posso ficar gastando tanto tempo das outras pessoas ou fazendo com que elas fiquem escutando muito tempo a mesma coisa, porque elas vão cansar. E, ao mesmo tempo, eu preciso que seja rápido e que seja bem eficiente. Eu consiga despertar a atenção dessas pessoas e fazer com que elas tenham interesse pela ideia, né? Então, a mesma coisa que o Pitch e o Canvas também tem essa proposição, mas é uma proposição mais visual, né? O pitch, a gente tem a gravação do vídeo, e normalmente eu posso fazer slides, posso fazer a apresentação, mas o Canvas tem uma estruturação em blocos, como está, vocês podem visualizar aqui, né? Então, a gente realmente faz uma estruturação por blocos, e eu posso colocar essa estruturação por blocos em uma cartolina, ou vocês já devem ter utilizado o Trello, já devem ter ouvido falar do Kanban, né, que é uma metodologia que a gente deixa as estruturas, ou o que a gente precisa fazer, né, o que a gente está fazendo bem visual. A intenção de tornar isso visual é para que todo mundo entenda, para que todo mundo saiba para onde que a gente está indo, né, onde estamos e para onde vamos, e entender como é que funciona todo o processo. Então, eu sempre digo também, né, que essa modelagem Canvas, eu acho que toda empresa deveria ter e colocar na parede da empresa. Porque a pessoa entra na empresa, ela vai bater o olho, ela vai saber todos esses 9 blocos que estão contidos aqui, ela vai entender como é que a empresa funciona. Então, rapidamente, visualmente, todos esses blocos, eles são como se fosse um resumo da nossa organização, é como se eu tornasse a minha organização visual. Então, a tentativa é fazer a chamada de atenção para esse, né, para esse visual, mas ao mesmo tempo fazer com que, deixa eu só ver aqui se não tem ninguém que está entrando aqui, ó, eu sabia que, ó. Então, por isso que eu digo, ó, eu não consigo visualizar se eu estou apresentando, né, então aí a galera fica para trás, tá? Então, eu vou voltar para a apresentação agora. Desculpa o vai e vem, mas é para tentar deixar todo mundo assistindo. Então, a gente tem esses 9 blocos com essa estrutura. E vocês podem estar vendo que os números, eles estão relacionados, né, de uma forma desparcelada, tá? E aí, como que funciona isso? Como que funciona esses 9 blocos, né? A gente tem uma estruturação em relação a... Peraí.
que eu acho que tem mais alguém aí. Aí, ó. Uma estruturação em relação a né, é o segmento de clientes, né, então vai ser o segmento de clientes, o primeiro bloco, ele vai estar dizendo questões relacionadas ao segmento de clientes, mas a gente vai ver mais especificamente cada um desses blocos e como que a gente estrutura a partir de agora, tá, então, vai sendo feita ligações, né? Então, tem o segmento de clientes, que está relacionado com o que? Com a proposta de valor, com os canais de distribuição, mas tudo isso está interligado. Então, vai ficar bem bonitinho quando a gente fizer, tá? Então, a gente vai fazer um junto a partir de agora, tá? Então, por que que também esse Canvas, ele está dividido em dois parâmetros, né? Pode ver que tem duas caixinhas bem separadinhas aqui, né? Então, eu tenho, olha só, eu tenho do 1 ao 5, fica no lado, né, no lado direito, né, e outra quantidade de blocos está relacionada no lado esquerdo. Por quê? Porque a gente tem uma divisão lógica no nosso cérebro, e essa é a intenção, fazer com que o nosso cérebro visualmente pense, né, nas questões mais emocionais, que elas estão relacionadas ao lado direito do cérebro, então, esse lado direito do cérebro vai questões mais relacionadas à emoção, e aí o lado esquerdo vai fazer com que eu tenha questões mais relacionadas à lógica. Então, eu conseguindo aliar emoção com lógica, né, eu tornar as duas coisas junto, eu consigo fazer com que eu tenha uma eficiência maior. As pessoas conseguem juntar as duas coisas e fazer uma atividade maior, tá? Melhor. Opa, eu rejeitei a pessoa sem querer, será? Enfim, não sei, pede para entrar de novo aí. Então, essas duas, né, especificações, lado direito e lado esquerdo, emocionais, aí também estão relacionadas ao Canvas. Eu não sei se vocês também já escutaram falar no Lean Canvas. Aí, vocês vão pedir qual que é a diferença do Lean Canvas. Bom, o modelo inicial, né, foi o Canvas, que é essa modelagem em blocos, de 9 blocos, que é a primeira, que é a raiz de todo essa ferramenta utilizada. O Lean é uma evolução do Canvas, né, como se eu olhasse isso aqui e pensasse, eu vou modificar um pouquinho, então eu vou criar uma nova teoria, né, então a nova é o Lean Canvas. Alguns lugares utilizam o Lean Canvas e outros lugares utilizam o Canvas. Aqui na UTF estava sendo utilizado o Canvas, então, ali na nossa incubadora, então, e é a raiz, então, você sabendo fazer o Lean Canvas na essência dele, com a primeira ferramenta, você vai conseguir construir o Lean Canvas, que também é só um pouquinho diferente, muda só o nome dos blocos, de 4 blocos muda o nome, mas na essência, a estruturação é um pouco bem parecida. Então, assim, a gente fazendo o Canvas como ferramenta base, como a primeira ferramenta, como a teoria inicial, o Lean Canvas, se vocês precisarem fazer, vocês vão fazer muito facilmente, porque vocês já conhecem o Canvas. Então, a gente vai na raiz, na fonte, tá? Então, vamos na fonte, que é o Canvas mesmo, tá? E aí os outros segmentos, eles são parecidos, então, mas a gente vai aprender a raiz da questão, tá? Então, a gente vai conhecer os 9 blocos aqui. Então, esses 9 blocos, eles estão estruturados também, interessante lembrar que eles estão estruturados, como é para fazer e tornar o nosso Canvas visual, eu faço ele como? Dividido em cores, né? E eu posso fazer ele com aqueles anota e core, né? Fazendo diversas cores. Então, o que eu quero diferenciar, o que eu quero chamar atenção para um bloco, eu coloco uma cor diferente, é por isso que também aqui está bem coloridão, tá? Então, é nesse sentido, cada bloco tem uma cor diferente, tá? Então, e o primeiro bloco, ele diz respeito ao quê? Ao segmento de clientes. Então, basicamente, o que você relaciona aqui no primeiro bloco? Basicamente, é quem você vai estar querendo atender, quem você vai estar querendo servir, né? Então, ou é uma empresa, ou é
uma empresa, né, organizações, que eu quero dizer, como empresas, né, então diversas empresas, ou as pessoas físicas em si. Então, aqui, o segmento de clientes, você pode estar detalhando qual vai ser o seu mercado, basicamente, né? O segmento de clientes é o mercado que você vai atender, quem você vai estar servindo. Então, esse mercado a gente pode estruturar ele de algumas formas, né? Que a gente chama, tem nicho, tem a massa, então a gente vai estruturando esse mercado. Qual que é o nosso mercado? Por exemplo, eu posso ter um mercado, um nicho lá, eu quero atender a questão mais da saúde, que é o foco agora. Tá, beleza. Mas a questão da saúde em si, tem várias vertentes em relação à saúde, por exemplo, né? Então, eu posso estar querendo atender só relacionado à saúde, a atividades físicas, né? Então, aí, relacionando a atividades físicas, eu posso estabelecer nessa atividade física, tem alguma especificação de idade, né? Vai ser para diversos sexos, né? O feminino, o masculino, enfim, posso estabelecer essas divisões, né? E aí, nessa atividade física, tem idade, tem sexo, tem também algum esporte específico, por exemplo, na atividade física. Eu quero abrir uma academia. Beleza, não tem restrição de idade ou tem restrição de idade? Vai atender todo mundo, e aí eu posso fazer, é atividade física, mas eu vou me especificar e vou atender nessa atividade física aí, CrossFit, por exemplo, que é uma alta, é a tendência, no caso, né, tem diversas, tá em alta o CrossFit, que a gente chama, né, que é uma das atividades aí em alta, atividades físicas, né, então, eu vou especificando o que eu quero atender, e aí eu vou segmentando qual vai ser o meu mercado, eu vou fechando, né, até que eu consiga especificar ele bem restritamente, assim, né? Eu consigo fechar ele. Então, vou lá, é saúde, né? Atividade física, no caso, se for CrossFit, vai ter uma restrição de idade, eu acredito. E aí, no caso, eu consegui chegar, que é só CrossFit. Então, eu já sei que é o meu segmento de clientes, né? Então, os crossfiteiros aí, vamos dizer, né? Então, aqui a gente consegue ter esse segmento de clientes, é um exemplo, né? Então, mas dá para fazer isso em diversos outros exemplos. Então, nesse segmento de clientes, vocês vão estar relacionando quem são essas pessoas desse mercado de vocês. Então, isso aqui também vai estar ajudando vocês construírem, né, o nosso pitch. Então, esses 9 blocos aqui, a intenção também é construir e fazer com que vocês ajudem ali nessa estrutura lógica. Então, vocês conhecendo cada um desses blocos aqui, vai estar auxiliando aí na construção do videozinho, tá? E aí, a gente vai para o bloco 2. O bloco 2 é proposição de valor. E o que é proposição de valor? É você tá propondo valor para alguém. O que é? Você está tentando sanar a dor de alguém, que eu chamo, né? Então, vocês conseguiram identificar a dor de alguém. A dor é porque alguém está precisando disso, tá? Então, qual que é a dor do seu cliente, né? Você vai atender isso de que forma? Como é que você vai conseguir solucionar isso? Que benefício você vai trazer? Que inovação você vai trazer? Como que eu vou atender essa pessoa? E aí, pensando nesse valor, né? O valor quer dizer o quê? Quando tem uma galera aí que está falando, porque você tem que agregar valor no seu produto, né? Então, o que é agregar valor no seu produto? Ou propor algum valor? Na verdade, quando você fala em propor valor, isso vai ter valor para alguém, né? Alguém, como eu disse, tem uma dor, e essa dor, né, vai ser sanada por esse valor que você está trazendo. Então, porque desperta um sentimento de compra, a pessoa sente aquele valor de estar sendo visualizada e você está querendo atender essa nova característica que ela não tinha, né? Então, é a principal característica do teu produto, é o teu slogan, o que você vai trazer de novo, de solução, o que tem de diferente para o seu cliente, né? Então, um exemplo aqui, alguns, né,
que eu acho que vocês vão conseguir entender mais fácil essa proposição de valor, né, que é o despertar o interesse da compra da pessoa, é você criar essa vontade da pessoa comprar. Por exemplo, a Apple, né, então, eu tenho, qual que é a proposição do valor dela? Na verdade, o que ela tem uma proposição do valor? O status de você ter um Apple, né, o design diferente, uma tecnologia diferente, então esses são os valores diferentes dela, então esse é o slogan dela, qual é o valor, né? Estou trazendo características diferentes do que já tem no mercado, né? E aí, por mais que, assim, tem algumas pessoas que gostam, eu tenho um iPhone, né? Então, tenho um iPhone só porque eu tenho um iPhone, né? Status. Não, mas eu gosto do design, porque a hora que você arrasta o dedo ali, ele faz, é diferente do Android e tal, né? A tecnologia é totalmente diferente, né? Então, tem algumas pessoas que gostam por essas diferenças. Então, você atendeu um valor diferente que ela tinha. Ela gosta de uma forma diferente do que o Android, né? Então, ou também pense na Coca-Cola, né? A Coca-Cola, normalmente as propagandas dela, ou o que ela faz, é propor um valor de felicidade, né? De momentos felizes. Normalmente ela traz essa questão mais de você estar tomando Coca-Cola e você estar feliz, você está vivendo momentos felizes em famílias, amigos, enfim. Então, tem essa proposição de valor. Você está trazendo para ela, por exemplo, a Coca-Cola, né? Felicidade. Então, é isso que eu estou agregando valor, né? Então, você compra mais porque eu tenho uma questão que é diferente, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, várias. Agora, a moda é tomar cerveja artesanal, né? Qual que é a proposição de valor dessa cerveja artesanal, normalmente, né? É uma coisa mais artesanal, então tá trazendo um valor que é mais artesanal, né? Que você traz não aquela a, a cerveja que está lá no mercado, né? Tem um sabor diferente, traz uma visão diferente, né? Então, tem essa proposição de valor, é mais artesanal, você consegue visualizar a pessoa fazendo, normalmente, você consegue ter contato de como que é a produção dela, então, traz esse valor, ou tem uma cerveja que é diferente, ou eu trago alguma coisa que me faça ser diferente em relação a isso, né? Faz com que a pessoa tenha vontade de comprar, é uma característica, meu principal slogan, vamos dizer assim, né? E aí, a gente vai para o bloco 3, né? Tudo bem até agora, pessoal? Beleza. Sim, tranquilo. Beleza. Aí o bloco 3 é o que a gente já tinha mencionado em relação também a canais, né? Canais a gente já tinha, tá no pitch também, né? Então aqui a gente já vai trazer o canal de novo, por isso que eu digo que um já vai estar junto com o outro aí, vai ajudar, tá? Então o canal está relacionado ao quê? Como que eu vou entregar essa minha proposta de valor aí, né? Esse meu slogan, a minha inovação, a minha solução, como é que eu vou entregar isso para o meu cliente, né? Como que eu vou fazer com que eu entregue isso para o meu cliente, como que eu vou permitir que ele saiba sobre essa novidade, como que eu vou fazer meu pós-venda, né? Que canais eu vou estar utilizando para fazer isso? Então, eu tenho diversos canais. Eu tenho, por exemplo, se eu for fazer entregas delivery, né? Então, eu tenho esse canal, né, de fazer entrega delivery, eu uso aplicativos, eu uso essa forma de comunicação, né, de aplicativos. Eu tenho também, pode ser que eu tenha um site, pode ser que eu use as mídias sociais diversas, Instagram, Facebook, enfim. Eu tenho uma campanha local, eu tenho um outdoor, eu tenho propaganda na rádio, eu tenho diversas formas de me comunicar, né? E eu também tenho uma loja física, por exemplo. Eu atendo, sei lá, determinado horário, tá determinado horário. Então, eu tenho uma loja física também. Então, esses são alguns tipos de canais que eu posso estar me comunicando. Então, é a forma, né? É a ligação. Vamos pensar assim, né? Pense, é a mesma coisa ou também eu tenho um canal de comunicação que é o telefone, por exemplo, né? Mas
Normalmente, o que a gente utiliza mais é o WhatsApp, então também é um canal de comunicação. Então, eu tenho diversas formas de me comunicar. Então, relacionar essas formas de comunicar, né, de se comunicar. E aí, por exemplo, eu tenho o aplicativo meu pós-venda. Nos aplicativos lá que a gente compra, por exemplo, agora que é delivery. Eu tenho um aplicativo lá, por exemplo, Like Fome, depois que você compra lá, entrega e tal, você pode dar as estrelinhas lá, é o pós-venda, né? A pessoa já vai ter uma volta lá dizendo como que foi minha venda. A pessoa gostou, não gostou, né? A pessoa normalmente dá nota das estrelinhas lá. Então, também é um canal interessante aí para que você também tenha esse pós-venda, né? Você saber como que você atendeu o seu cliente. E é extremamente importante você ter essa noção se a pessoa gostou ou não gostou, né? E aí, essas estrelinhas aí são bem interessantes. A gente vai para o bloco 4, que é o relacionamento com o cliente, né? Então, o relacionamento com o cliente também está relacionado um pouquinho com a forma que eu me comunico no canal, né? Mas mais específico, a gente relacionar aqui se esse relacionamento ele é mais pessoal, ele é impessoal, ele tem a participação do cliente, né? Então, assim, como é que é o pessoal? Ele é aquele que é mais dedicado, eu tenho um atendimento mais presencial, aí eu tenho, por exemplo, esse cliente gosta de comprar só com um vendedor meu, e esse vendedor vai ser específico para ele, por exemplo, né? Então, é mais pessoal, eu tenho um atendimento mais dedicado a essa pessoa. Então, a gente tem esse estilo, né, de relacionamento, mas a gente também tem um pessoal, que é o que a gente está vendo muito mais agora, que o cliente compra as coisas sozinho, né? Você vai lá, compra, e eu não tenho esse contato, né, pessoal. Então, a gente tem essa forma de comprar sozinho, né, de se servir sozinho. Quando você ia lá no restaurante, agora nem tá tão assim, né, que eu acho que agora tem que ter uma pessoa para servir você, enfim, não sei como é que está funcionando isso direito, mas eu não tenho mais, eu tenho um atendimento que mudou, então, né, se eu vou num restaurante, a pessoa está servindo o meu prato, eu dizendo o que eu quero, é um atendimento mais pessoal, mais dedicado. Agora, o atendimento impessoal é quando eu ia lá no restaurante e eu me servia o que eu queria, né, e a gente tem aqui no RU, a gente tem essa visualização, o cara que coloca lá ficava servindo lá só o que era carne, ovo, enfim, o que tinha lá de mais de proteína no dia, né? Então era mais pessoal, mais dedicado. Ele servia essa parte, né? E aí o impessoal você ia escolhendo o resto do buffet de acordo com a sua vontade, né? Você escolhe sozinho, é a mesma coisa que a gente tem diversas outras formas. Por exemplo, no banco eu posso ir lá dentro, pedir a senha e lá dentro fazer o atendimento bancário, mas eu posso também ir no caixa eletrônico fazer o atendimento. Então, eu posso ter um atendimento, uma relação mais pessoal ou impessoal. A gente também pode ter essa com a participação do cliente. E como que a gente vê esse relacionamento com essa participação do cliente? É ele co-criando o nosso produto. Por exemplo, no YouTube, né? A gente posta o vídeo lá, no YouTube divulga, né? Então, eu tenho uma co-criação. Eu divulgo na plataforma, mas a plataforma precisa que as pessoas subam o vídeo para que as outras assistam. Então, a gente vai trabalhando junto, né? Eu fico co-criando, né? Assim também como o Spotify lá, que agora coloco lá podcast, né? Então, o YouTube, o Spotify que sobe os vídeos, a gente tem também uma outra questão que é essa questão mais customizada. Por exemplo, eu quero uma camiseta que tem um desenho específico, e eu fiz o desenho, eu mando lá para a pessoa fazer, né, porque eu não sei fazer a camiseta, mas aí ela coloca a estampa que eu quis. Então, também tem essa relacionamento com o cliente, né, a participação do cliente fazendo as atividades, fazendo essa rotina, né, fazendo esse diferencial aí, fazendo o cliente sendo também um diferente aí dentro da minha empresa. E a gente também tem uma outra questão que também é interessante, que é
essa coparticipação do cliente como se fosse uma comunidade, né? Então, eu tenho, não sei se alguém, né, pode ser que sim, já assinou algum clube daqueles clube de assinantes que recebem livros diferentes de acordo com durante o mês eu recebo, sei lá, 3 livros diferentes nesse mês. E aí também tem um setor aí que cresceu bastante ainda durante a pandemia, que são o clube de assinantes de vinho, né? Tem uma galera que está assinando esse tipo de clube de assinantes, então é a comunidade, então eu faço esses clubes de assinante, mas eu também tenho aplicativos, a Amazon, né, que tem lá, que eu consigo ter livros, eu consigo fazer com que as outras pessoas consigam visualizar esses livros, né, de uma forma mais compartilhada. Eu tenho outros aplicativos que eu posso estar subindo resenhas, livros, histórias que eu mesmo escrevo, por exemplo, né, que eu acho que chamam isso de fanfic. Então, eu tenho esses aplicativos diferentes também, né, que é de cocriação. Eu faço o aplicativo com o nosso cliente trabalhando junto. E eu preciso dele, né, para estar fazendo isso. Então, existem esses tipos de relacionamento com o cliente. O quinto bloco é o de fluxo de receita. O fluxo de receita, basicamente, é o quê? Saber como é que vai entrar meu dinheiro, como que eu gero as minhas receitas, como que eu gero dinheiro, né? Eu tenho uma taxa de utilização, eu tenho essa venda direta, como é que entra dinheiro na minha empresa, né? Então, eu tenho algumas especificações aí em relação a detalhar como que entra a receita, né? E aí, o bloco 6 é o bloco de recursos chaves, né? O que é mais importante para fazer na empresa funcionar, né? Então, os recursos chaves podem ser recursos físicos, que são aquilo que eu posso pegar, né? Tipo equipamento, computador, essas coisas. Mas eu também tenho recursos humanos, né? A equipe que trabalha comigo, né? É competente, então isso sim é um recurso que a gente chama de humano. A gente também tem outros recursos que podem ser os recursos financeiros, né? Como que eu tenho contratos, eu tenho que ter uma base de usuários, então essa minha base de usuários é meu recurso-chave, ou os contratos são meus recursos-chaves. E aí o bloco 7, a gente tem a nossa atividade principal, né? Quais são as atividades que não podem deixar de existir para que a minha empresa funcione? Então, o que eu não posso deixar de fazer para que tudo o resto funcione? Então, eu tenho que especificar, né? E aí também eu tenho o bloco 8, que são os meus principais parceiros. Então, aqui eu tenho que especificar quem são os meus principais parceiros. Eu tenho fornecedores, eu tenho, por exemplo, ali os co-criadores, eles têm que estar fornecendo as coisas para que eu consiga postar, por exemplo, os aplicativos de Uber, por exemplo, eu preciso dos motoristas, eles são os principais parceiros, porque senão o negócio não funciona, né? Então, esses são os principais parceiros nesse exemplo, tá? Aí o bloco 9 é a estrutura de custos. É pensar quantos são os recursos mais caros que eu tenho, os custos mais caros que eu tenho para funcionar, né? Como que eu faço isso, né? Isso vai me custar o quê? Vai me custar qual é o custo dessa minha atividade, né? Quais são os principais custos aí? Então, aqui a gente tem essa atividade 2 aí, que é usar o Canvas no site do Sebrae, tá? E aí tem que enviar no Moodle lá até dia 24, tá? Então, aqui, até vou alterar aqui durante a aula, gravada aqui, que aí se alguém perdeu, vai se identificar aqui, tá? Então, a gente vai entrar aqui, ó, no site do Sebrae agora, tá? E vai preencher um pouquinho do nosso Canvas lá no site do Sebrae. Então, lá no site do Sebrae, vocês vão ter que cadastrar, fazer um login, uma senha, tá? E aí vai aparecer essa tela aqui, tá? Que é o Canvas. Então, aqui, detalho aqui quais são os meus Canvas, então aqui vai ficar o nome de vocês, e aí a gente vai começar o nosso novo Canvas aqui.
Eu acho que, se eu não me engano, eu falei de design thinking durante as nossas aulas, quando era presencial, mas eu vou relembrar. Algo importante também para você criar uma oportunidade de negócio é você pensar que essa oportunidade, necessidade, tem que ser prática, tem que ter praticabilidade, né? Alguém tem que usar isso aqui, né? Tem que ser viável. Não adianta eu pensar que, que eu vou, sei lá, né? Não vou falar do lançamento do foguete, porque os caras já estão fazendo, mas enfim, né? Eu vou estar fazendo um filme lá na Lua, mais ou menos, né? Então, essa viabilidade vai ser possível ou não, né? Tem que pensar nessa viabilidade. E alguém tem que desejar esse serviço, então, ou, né, ou esse produto. E aí sim eu consigo criar uma solução. Então, isso que a gente chama de design thinking, tá? Então, isso também ajuda a pensarem na ideia de negócio. Então, aqui a gente vai criar um novo Canvas, e aí, aqui eu vou colocar o título do Canvas, eu vou fazer mais ou menos igual eu fiz do vídeo lá, telefisioterapia, tá? Que eu vou continuar o mesmo exemplo lá do, do vídeo que eu fiz anteriormente, tá? E como é que funciona esse negócio? Olha que bacana aqui, ó. Em vez de eu ficar fazendo uma cartolina, eu faço aqui, né? Ó, aí eu vou adicionar, ó, post-it, eu anoto e colhe. Eu posso fazer isso, estruturar esses 9 blocos aqui, ó, numa folha de A4, por exemplo, né? E colar na minha parede, onde eu estudo, por exemplo, né? Mas eu também posso fazer aqui dentro do site do Sebrae e vai sair legal também, né? Mas eu posso imprimir isso aqui também e aí vai estar bacana também. Então, adicionar o post-it, né? Como eu falei, é colorido, né? Qual que é o meu segmento de clientes, que era a minha telefisioterapia? Qual que é o quais são os meus clientes, no caso, né? O meu caso era um aplicativo, e esse aplicativo faz com que eu consiga desenvolver ali as atividades de fisioterapia pelo aplicativo. Então, quem que é do meu segmento de mercado, quem são os meus clientes aí? São os fisioterapeutas, tá? Aí eu adiciono, beleza, ó. Aí, mas eu tenho mais gente, né? Aí eu vou mudar a cor aqui. Eu tenho as clínicas, né? Eu tenho os fisioterapeutas pessoais lá, né, que atendem individualmente, enfim, que eles são autônomos, mas eu tenho as clínicas, tá? Eu vou deixar só clínicas aqui para ir mais rápido. E aí eu também tenho quem? Dentro do meu aplicativo, eu vou ter anunciantes. Anunciantes. E aí eu tenho mais quem? Eu ainda vou ter aqui no meu aplicativo, vou colocar o azulzinho, os pacientes. Aí, ó, já cadastrei. Por que eu tô cadastrando de cores diferentes? Vocês já vão entender, tá? Então, o meu primeiro bloco é esse, segmento de clientes. Aí eu vou pro bloco seguinte, que é qual? Proposta de valor, tá? E aí a proposta de valor é o quê? A dor. Qual que é a dor que eu vou sanar? Dos fisioterapeutas, qual é a dor que eu vou sanar? Dos fisioterapeutas e também das clínicas. Ó, os fisioterapeutas e as clínicas podem ser da mesma cor, então eu posso voltar lá e mudar a cor. Então, eu vou colocar nessa cor aqui, eu vou divulgar serviços. Ó, volto aqui e vou colocar a mesma cor. Por quê? Porque é a mesma proposta de valor, ó, tá vendo? Então, para eles, eu tenho a mesma proposta de valor. Agora, eu tenho ali os anunciantes, que são os verdinhos. Aí eu tenho o que para eles? Espaço publicitário. Beleza? Tá. Aí os pacientes eu tenho o quê? Pacientes, eu vou conseguir unificar os dados de atendimento deles, tá? Dados e, e também eu vou fazer com que eu vou fazer azul de novo, porque eu tenho
interatividade virtual. Então, olha só, proposta de valor diferente para cada um dos meus mercados. Então, não é porque, eu tenho, olha, vocês estão vendo aqui que eu tenho diversos segmentos de clientes. Então, eu tenho pelo menos 3 clientes aqui no meu aplicativo, né? Então, aí, qual que é a nossa terceira, né? Terceira é o canal, né? E aí, ó, o canal aqui. Aí, o canal, eu vou ter o meu aplicativo, aí eu vou ter o site, aí tenho mídias sociais. Tá, vai ficar assim que eu quero fazer meio rápido, tá? Então, aí, beleza, nosso terceiro aqui. Aí, o nosso quarto bloco é a relação com o cliente. Como é que eu vou me relacionar com o cliente? Então, meu relacionamento com o cliente vai ser automatizado. Esse automatizado, por quê? Porque é nas redes sociais, e posso colocar assim, e eu também posso dizer que é self-service, porque ele que se serve, né? Então, essa é a minha relação com o cliente. Ele vai lá no aplicativo e ele escolhe as coisas sozinho, ele escolhe o fisioterapeuta, ele escolhe as clínicas, ele escolhe o anunciante, né? E aí, e o meu fisioterapeuta e as minhas clínicas, eles são automatizados porque eles estão lá disponíveis para serem, né, relacionados lá e serem utilizados. E aí, o nosso quinto bloco aqui é a fonte de receita. Então, nossa fonte de receita, ela vai ser taxas, né? Taxa de publicação, de divulgação e também de intermediação. Taxa de intermediação. E era que cor, meu fisioterapeuta lá? Então tá na cor certa. Então, taxa de divulgação e taxa de intermediação. Para quem? Para os fisioterapeutas e para as clínicas também. Então, eu tenho essas duas taxas para eles. Mas eu tenho, para os anunciantes, eles são verdes, eu acho. Anunciantes, eu tenho taxa de publicidade. Então, eu vou cobrar a taxa de publicidade dos meus anunciantes. E dos meus pacientes ali, eu ainda vou ter, eu vou alugar equipamento. Aluguel de equipamento, por exemplo. Então, dos pacientes, eu vou ter a condição de aluguel de equipamento. Então, mais ou menos nesse sentido, são as minhas fontes de receita. Beleza. Terminei esse lado do bloco aqui, né? Até o número 5 aqui, vamos para o lado do bloco de cá, né? Então, vamos lá. Vamos para o sexto, que é o recurso-chave, né? Meus recursos-chave são, aí aqui independe, agora sim, não tenho mais dependência de cores, né? Aqui eu fiz diferentes cores na intenção de separar de como que eu vou estar gerando proposta de valor e como que eu vou estar gerando uma renda a partir desses 3 segmentos. E aí, depois daqui, eu posso colocar cores diferentes, mas não está relacionada com lá exatamente, né? Está relacionado com um todo. Então, os meus recursos-chave, eu preciso ter contratos com os fisioterapeutas e com os clínicos, eu preciso ter minha plataforma, né, do meu aplicativo, e eu preciso ter conhecimento técnico, porque eu não sei fazer eu preciso da ajuda do pessoal de computação para desenvolver o aplicativo, né? Então, vocês já podiam me ajudar, eu já podiam fazer um aplicativo, né? Se vocês quiserem. Brincadeira, né? Aqui eu só estou fazendo um exemplo, né? Tá, beleza. Então, atividades chaves agora, né? Então,
atividade-chave, tudo bem, pessoal? Eu tô indo meio rápido porque tá quase acabando o tempo da aula, né? Mas acho que vai dar tempo, tá? Então, a atividade-chave é o quê? Eu preciso ter o desenvolvimento da minha plataforma e a manutenção dessa plataforma, né? Tá. E aí eu preciso ter mais o quê? Eu preciso ter um esforço comercial aí para mim vender aí junto às clínicas e os fisioterapeutas, que eles insiram, né, os nomes deles aí na nossa plataforma. Ou na área de saúde também ajudar. Tá, e aí eu preciso do quê? Eu preciso, lembra lá que eu alugava equipamento, eu preciso ter uma base de equipamento. Então, aqui estão as minhas atividades chaves, eu preciso ter uma base de equipamentos. Beleza. Aí, vamos para o quê? Para os parceiros chaves, né? Quem são os meus parceiros chaves? Aqui eu tenho os meus parceiros chaves pensando que podem ser os planos de saúde. Eu posso ter a rede de saúde pública. Eu preciso ter a rede de fornecedores dos meus equipamentos, né? Dos equipamentos. E eu preciso ter profissionais de saúde, né? Então, aqui são esses os meus parceiros chaves. Ó, eu nem relacionei a diferença de cor para ser aqui, né? Mas vocês podem estar fazendo cada um mais facilmente de corzinha para ficar mais fácil para vocês, tá? E aí, estrutura de custo. Que eu tenho mais custo, né? Publicidade. Eu tenho uma equipe. Eu tenho a plataforma. E eu tenho os equipamentos. Então, aqui eu fiz meu canvas. Pode ver que ele tá bem visualzinho, assim, né? Todo mundo chega aqui, bate o olho e entende. Então, vocês têm que fazer isso pro de vocês, tá? E aí, como é que vocês vão mandar para mim? Ó, eu posso fazer download, né? Ó, aí vai gerar o downloadzinho, gerou um PDFzinho aqui para mim. Aí vocês podem anexar lá. Dá uma olhadinha, às vezes vocês escrevem bastante coisa aqui e aí fica para baixo do post-it aqui, que ele chama, e aí não vai aparecer alguns recursos, por exemplo, né? Tipo, esse aqui, ó, se eu inserisse o quarto aqui, não ia aparecer, né? Então aí eu não consigo visualizar toda a atividade-chave, por exemplo, né? Se eu não conseguir dar um print aí na atividade-chave, ó, que ela desce aqui, ó, e manda junto, tá? Daí faz um download ali, um PDFzinho e anexa lá tudo junto. Então, basicamente, funciona assim, né? Bem facinho de fazer aqui, ó, o Sebrae apavorou nesse negócio, né? Ficou show de bola. Então, a princípio, era essa a nossa aula de hoje que eu queria mostrar para vocês, né? Por mais que tá lá no Moodle, né, o Canvas gravado, aqui também é um exemplo de fazendo junto, né? Para que vocês consigam gerar ele de maneira mais fácil, talvez tentar ajudar a fazer com que fique mais fácil de entender como é que funciona, né? Então, podem ver aqui muitas coisas que vocês têm que apresentar no pitch estão no Canvas, muitas coisas que estão no pitch, né? Um que está no Canvas está no pitch, o que está no pitch está no Canvas, então um ajuda o outro, e é nessa intenção de fazer praticamente os dois juntos, vamos entregar os dois juntos, que daí a gente consegue fechar mais essa ideia, né? Um vai ajudar o outro no fechamento das ideias aí. Conseguiram entender, galera? Ficou mais tranquilo, mais fácil aí? Talvez de ajudar a fazer a proposição lá do vídeo, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, enfim, né? Para conseguir desenvolver as atividades. Então, eu vou estar alterando lá, né, dentro do Moodle para estar
tá ficando a data correta de entrega, né, dia 24/8, então, ambas as atividades, Pitch e Canvas, dia 24/8, e por hoje a gente seria essa a nossa aula, né, da segunda-feira aí. Se tá tudo tranquilo, então, beleza, né? Então, assim, vocês também, ó, se conseguirem evoluir aí nas atividades, como eu mencionei, né, a gente tem, vocês fazem a gestão do tempo de vocês. Existem alguns vídeos que estão postados lá, já, né? Então, se vocês quiserem ir evoluindo já, né, terminei de fazer as duas coisas, vou ficar parado esperando o que eu tenho que fazer. Não, pode ir evoluindo, né, no plano de negócios, no sumário executivo, que aí vocês podem ir adiantando. Então, o tempo é de vocês fazem quando vocês quiserem. Caso tenha dúvidas, né, claro, a gente vai estar retomando nas aulas da segunda-feira que a gente tem aqui nesse horário. Mas vocês podem estar evoluindo, caso vocês terminem as atividades, podem ir fazendo na sequência. Né? Os vídeos já estão adiantados nessa intenção, né, de quem conseguir evoluindo já vai fazendo de uma forma que vocês conseguem, né? Então, também nessa intenção de deixar já disponível lá. Beleza? Então, tudo certo? Eu vou finalizar a gravação, né? E vou postar lá no Moodle daí, beleza? Que aí também tem essa oportunidade de visualizar aqui essa atividade feita aqui, beleza? Então,